Amém. Que a graça e a paz do nosso amado Jesus nos conduza a toda a sua bondade, a toda a sua graça, ao pleno conhecimento da verdade que Ele é. Amém, amados? É tão bom estarmos aqui com vocês em mais essa noite de culto, de adoração ao nome de Jesus. Nós sabemos que nós fomos criados para isso, para dar louvores ao Senhor. E para nós isso não é uma obrigação, mas é um lugar de prazer e de completude, porque nascemos para isso. Então nós temos a alegria e o privilégio de exercitar-nos naquilo que fomos chamados e assim extrair os benefícios desse serviço de amor, desse serviço tão nobre, o serviço mais nobre de todos, que é dar ao Senhor a honra, dar a Ele primazia, para que então Ele faça. E nós estamos aqui para isso, para que Ele faça. Estamos aqui para nos dar mais a Ele, para que dia após dia nós venhamos a pertencer mais e mais ao Senhor. E Ele também, que dia após dia, né? Ele nos tenha mais no nosso dia a dia, mais no nosso deitar, no nosso levantar, na nossa caminhada, que nós o tenhamos mais, e assim Ele nos ganhe por completo. A palavra do Senhor, eu quero ler com vocês um provérbio. Se você pode me acompanhar, abra sua Bíblia comigo em Provérbio, capítulo de número 23, versículo 23. Diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Compra a verdade e não a vendas. Compra a sabedoria, a instrução e o entendimento. Amém? E é isso que nós estamos buscando diariamente do Senhor. E quando nós lemos a palavra compra, né? Compra se refere a uma troca, né? Quando nós falamos vou comprar algo, nós já pensamos no valor daquilo, nós já nos programamos, né? O quanto vamos ter que nos planejar, dispensar para a compra daquele item, daquele objeto, não é? Daquilo que estamos querendo comprar, começamos a fazer os cálculos. E já começamos a investir, então, ali todo o planejamento para adquirirmos, para comprarmos aquilo que queremos. Sabe? E aqui quando ouvimos essa palavra, né? Compra a sabedoria, compra a instrução. Nossa, eu acho tão tremendo isso, irmãos. O vento virou as páginas da minha Bíblia, mas voltamos lá. Compra a verdade e não a vendas. E quando falamos também de compra, não estamos falando apenas de mensurar o preço daquilo. Mas quando compramos algo, quando adquirimos algo, né? Nós temos também aquilo, uma vez que temos posse daquilo, nós podemos nos desfazer a qualquer momento. Podemos ir lá e negociar aquilo a qualquer momento. Mas quando nós ouvimos esse conselho tão sábio, dizendo que compra a verdade, compra a sabedoria, compra a instrução e não negocie. Nós temos que também fazer o cálculo correto e aplicar nossa energia, aplicar nossa força, aplicar um planejamento no tocante à nossa vida com o Senhor. Sabe? E adquirir e colocar ali toda a energia, todos os planos para adquirir aquilo que é o Senhor e daquilo que tem o Senhor para nós e não abrirmos mão. Às vezes quando tudo vai bem, nós estamos ali orando, estamos buscando o Senhor, não é verdade? Quando tudo vai bem, nós estamos ali numa alegria sem fim, regozijando, temos sede de nos reunir, temos sede de compartilhar a palavra, mas às vezes, vindo sobre nós alguma situação que atinja-nos
naquela área mais frágil, nós corremos o risco de negociar tudo aquilo que nós adquirimos, compramos, com tanto esforço, com tanta dedicação da parte do Senhor. Nós corremos esse risco de negociar. Negociamos a paciência, negociamos a santidade, negociamos as horas de oração, não é? Negociamos esse relacionamento de intimidade, negociamos o temor, negociamos aquela sede, aquela fome. Então essa noite o que eu quero falar a vocês é que não negociemos. Os dias são maus, situações estão vindo constantemente sobre nós, né, querendo realmente nos abater. Satanás é o adversário da nossa alma, ele anda ao nosso derredor, sabe, rugindo, procurando uma situação para nos derrubar. Ele é o acusador das nossas almas, e ele fica constantemente procurando situações para nos derrubar. Mas se nós não negociarmos aquilo que temos adquirido da parte do Senhor, com tanto esforço, com tanto labor, com tanta dedicação, Ele não vai encontrar em nós lugar para nos derrubar. Porque aquilo que obtemos do Senhor, a verdade que é o próprio Senhor, é uma verdade inabalável, incontestável, é uma verdade imutável. Sabe, a sabedoria que adquirimos da parte do Senhor, que ali foi gerada em nós, sabe, através do nosso viver diário, através das nossas experiências diárias com o Senhor, aquelas experiências das quais o Espírito Santo, sabe, aonde nós fomos experimentados e aonde também pudemos ali experimentar o Senhor, trouxe, então gerou tal sabedoria, sabedoria da parte de Deus a nós. Mas se mantivermos firme a nossa confissão de fé, mesmo sentindo às vezes, né, o corpo cansado, porque as guerras espirituais também cansam o nosso físico, mesmo sentindo essa fragilidade em nós, né, é bom em partes, é um sinal de que não somos super mulheres, não somos super homens. É um sinal de que permanecemos precisando depender do Senhor. Então, quando vier esses sinais da sua humanidade, que revela a sua fragilidade, faça uma coisa: permaneça em Cristo. Faça uma coisa: permaneça comprando essa verdade, essa sabedoria, essa instrução e não negociando, vivendo então para o Senhor. Amém? Vamos orar nessa hora. Hoje, quarta-feira, nós nos reunimos como igreja aqui no nosso local Casa de Oração Filadélfia, e nessa oportunidade, nessa exceção, né, de tempos de pandemia, estamos nos reunindo aqui através desta live para cultuarmos o nome do Senhor, para nos render, para nos entregar ao Senhor. Então eu te convido para vir conosco nessa oportunidade, a remir o tempo, a continuar se exercitando em Cristo, comprando dele a verdade, sabedoria e instrução. Não permita as situações que vêm para nos abater te levar a negociar aquilo que é eterno com aquilo que é passageiro. Às vezes nós queremos tanto um alívio da situação que negociamos, sabe? Que abrimos mão da nossa porção de filhos, da nossa porção de primogenitura. Não faça isso. Não faça isso. Essa noite vamos nos exercitar, amém? Vamos juntos nos unir no nome de Jesus. Vamos juntos buscar a face do Senhor. Vamos juntos render a Ele a nossa vida. Vamos juntos clamar para que os nossos ouvidos espirituais estejam abertos e o nosso coração alerta e a nossa mente alerta para ouvir a sua voz, para compreender então a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Vamos comprar então do Senhor ouro. Vamos comprar do Senhor colírio. Vamos comprar do Senhor aquilo que Ele é,
para que aquilo que Ele é também seja real em nós, se torne assim parte, nós nos tornemos parte de tudo que Ele é, porque esse é o plano, amém? Senhor Jesus, Senhor Jesus, tão gratos nós estamos por essa rica oportunidade que nos concede o Senhor, de estarmos mais uma vez reunidos, congregados em o nome do Senhor, nesse ambiente de salvação que é a comunhão na reunião, Senhor. Nós te louvamos e pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que conduza cada um de nós no fluir do rio, no fluir do Senhor através desta reunião, que nos conduza, Espírito Santo de Deus, nos conduza em liberdade, liberdade. Coloca, Senhor, aqueles que estão se sentindo aprisionados em alguma situação, coloca-os agora em liberdade, é a nossa oração em nome de Jesus. Coloca-os em liberdade em suas mentes, que haja liberdade em seus olhos, haja liberdade em seus ouvidos, que haja liberdade às suas emoções, que haja liberdade da parte do Senhor ao seu corpo físico, que haja santidade, santificação ao seu coração, ao seu falar nesta hora. Espírito Santo, nos põe em liberdade para fluirmos na unção, no mover do Senhor por meio desta reunião, para a glória do Teu nome, para que cada um de nós possamos de fato adorar a Ti em espírito e em verdade, para que cada um de nós possamos de fato nos apresentar a Ti no Santo dos Santos, aleluia, em espírito e em verdade, nos apresentando a Ti no Santo dos Santos, aonde a fumaça da Tua presença enche este lugar, e os nossos olhos já não veem mais nada a não ser o Senhor, e nós não somos mais, não estamos mais sobre o domínio de mais nada, nem de nós mesmos, apenas do Senhor e da Sua presença, do mover do Seu Espírito, nos conduzindo então a Tua presença, nos conduzindo então na conformidade da Tua vontade, ó Senhor, e produza em nós, Espírito Santo de Deus, aquilo que se faz necessário recebermos da parte do Senhor, agora, através desta reunião. Produza em nós, Senhor, através do Teu governo de paz, que excede o entendimento, através, Senhor, da Tua soberania, porque Tu és Rei, Rei dos reis, Senhor dos senhores, através da Tua santidade, Tu és inigualável, incomparável, não há outro além de Ti, Jesus, não há outro além de Ti, Jesus. Produza em nós o Teu querer, e que o Teu trabalhar nos alcance e nos ache como terra fértil. Venha, Senhor, cavar, arar a terra dos nossos corações. Nós queremos mais de Ti, queremos pertencer mais ao Senhor, queremos viver Cristo, queremos mais dos Teus benefícios, da Tua vida em nós. Precisamos de Ti, precisamos contemplar, ter a visão de quem o Senhor é, dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, segundo, milésimo após milésimo. Senhor Jesus, somos do Senhor, somos do Senhor, e nós queremos comprar de Ti. Nós queremos esta noite, Senhor, nós queremos o ouro, a Tua presença, a Tua natureza, queremos colírio, queremos a Tua palavra, que nos permite ver e não mais estarmos enganados, e não mais estarmos aprisionados em nenhum tipo de circunstância, em nenhum tipo de situação ou pessoa. Deus, em nome de Jesus, aqui estamos, e aqui estamos sedentos de Ti, porque sabemos que precisamos de Ti, Senhor Jesus. Nosso
outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez nosso amigo Santo Espírito, esperamos pelo teu soprar. E com seu olho venha nos ungir. Vem Espírito, e com seu fogo vem nos batizar. Te convidamos, Espírito Santo, nosso amigo Santo Espírito. Te esperamos aqui, Senhor. Esperamos pelo teu soprar. E com seu olho venha nos ungir. E com seu fogo vem nos batizar. O que dizer, o que fazer quando Ele vem aqui? Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui. O que dizer, o que fazer quando Ele vem? Quando Ele vem aqui, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra vez aqui, Senhor. O que dizer,
Te desejamos, te desejamos. Sim, outra vez, como na primeira vez, nós te desejamos, nós te desejamos. Espírito Santo, o nosso melhor amigo, Jesus, Jesus. Nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos, Jesus. Nós te desejamos, nós te desejamos, nós te desejamos. Sim, sim, desejamos. Comece a desejar o amado. Comece a ansiar por essa presença. Comece a desejar ardentemente de desfrutar dessa presença como na primeira vez, a qual você o conheceu, a qual você o experimentou. Comece a pedir isso a Ele. Senhor, eu te desejo como na primeira vez. Eu te desejo com o sentimento do primeiro amor por Ti. Eu te desejo com toda a força e com todo o vigor existente dentro de mim. Eu te desejo com toda a minha alma. Comece a dizer isso a Ele. Eu te desejo outra vez. Faz arder outra vez. Eu te desejo, eu te anseio, eu te espero, amado da minha alma, outra vez. Sim, outra vez, sim, outra vez.
transforma o nosso interior. Vem mais uma vez, vem mais uma vez, vem mais uma vez. Oh, oh, de dentro para fora. Vem mais uma vez, vem mais uma vez, e faz arder a chama de amor por ti. Outra vez, vem mais uma vez, vem mais uma vez. Oh, oh, oh. Essa nossa prioridade, Jesus, Jesus. Essa nossa esperança, essa nosso amanhã. Sim, tu és, A Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus é aquele que nos conduz a toda a verdade. E a verdade é o Senhor. A verdade é o Senhor. Todas as demais coisas são vazias, inúteis, sem propósito. Mas a verdade, ela é Jesus. E é esta verdade que traz sentido. Esta é a verdade. A verdade que traz propósito, que nos dá um novo nome. Se antes nós tínhamos um nome de vergonha, pela verdade que Cristo Jesus é, hoje temos um novo nome, somos filhos de Deus. A verdade é que somos lavados e redimidos pelo sangue do Cordeiro. A verdade é que se nós nos arrependemos dos nossos pecados, da nossa vida tão contraditória, a vida que o Senhor preparou para nós, a verdade é que tem um caminho aberto. O caminho do arrependimento nos abre um caminho de livre acesso para desfrutar Cristo. A verdade é Cristo. A verdade é Cristo. A verdade não é bens materiais. A verdade não são diplomas e títulos, porque essas coisas se perecem. A verdade é Cristo.
A verdade não é as enfermidades e as doenças desse século. A verdade é Cristo. Cristo que é a nossa vida. Cristo que faz com que todas as coisas colaborem para o nosso bem. Cristo que é a resposta. Cristo que é a torre forte em tempos de tempestade. Cristo que é o lugar seguro no tempo de angústia, no tempo da solidão e desamparo. Ele é, Cristo é, Ele é. É necessário termos sede, temos fome. É necessário termos sede e fome da presença do Espírito Santo governando e regendo todas as coisas em nós. É necessário nós descartarmos todas as demais coisas para termos apenas Cristo. O problema, sabe, irmãos, é que estamos tão cheios de tantas coisas. Estamos tão cheios, tão apegados a tantas coisas, que não deixamos espaço para o Senhor reinar. E então nós mesmos nos complicamos tanto. Então nós mesmos procuramos uma vida tão difícil assim para nós. É necessário nós nos esvaziarmos e abrirmos mão para termos Cristo. Quando Cristo for o alvo de tudo que nós mais desejamos, então seremos livres, seremos completos. Fluiremos nessa vida abundante que ouvimos falar que Ele é, e de fato Ele é, mas assim nós vamos experimentá-lo. Quando mais uma vez eu volto a falar, abrimos mão de tudo para considerarmos termos como de maior importância, de maior necessidade, de até necessidade vital, o termos Cristo e nada mais. Pois a tua palavra diz a nós para buscarmos o reino do Senhor e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Amém. Aleluia. Aleluia. Jesus é o nosso Senhor. Boa noite a todos, famílias, igreja. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós em nome do Senhor Jesus. Amém? Que momento glorioso este período de adoração, este período que, na verdade, ele vem para nos preparar para recebermos a palavra do Senhor. E como foi gostoso, como a presença do Senhor ela foi real neste lugar, como foi gostosa a manifestação do Espírito Santo entre nós. E o desejo do nosso coração é que você que está nos acompanhando, que está participando desta reunião, deste culto, que você também possa também estar desfrutando da sua casa, desta presença manifesta em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo de número 6. Nós vamos ler Hebreus, capítulo de número 6. Glória a Deus. Nós estamos aqui, amados, no nosso local de reuniões, aqui no templo que fica no bairro São João, na rua Guatemala, esquina com a rua Argentina. E somente aos domingos, a princípio, é que as portas do nosso local de reuniões têm estado aberto para receber a amada igreja. Os demais dias e as demais reuniões nós temos feito somente as transmissões. Então, como nós estamos aqui, usamos todo o equipamento de som, os nossos microfones, também por certo, às vezes eles acabam captando o som externo, né? Isso é normal. Então, o importante é que você esteja ouvindo a palavra do Senhor, adorando ao Senhor conosco aí do seu lar e desfrutando da vida, da presença manifesta do Senhor entre nós, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos ler juntos, livro de Hebreus, capítulo de número 6, versículos de número 4 a seguir.
Hebreus 6, versículos 4 a seguir, diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo a ignominia, ou a vergonha, a humilhação. Porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim a ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estejamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servimos aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdam as promessas. Eu gostaria de ler ainda depois na versão ou NVI com os irmãos, ou na linguagem de hoje, uma outra versão, os versículos 9 a seguir. A pastora Melissa tem uma outra Bíblia com uma outra versão para ler conosco os versículos 9 a seguir. Na versão que eu estou lendo, na RA, diz assim: quanto a vós outros, todavia, ó amados, estejamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servimos aos santos. Versículos 9 e 10 de Hebreus 6. Eu estou fazendo uso da versão NTLH. 9 e 10 diz assim: porém, ainda que falemos dessa maneira, meus queridos irmãos, estamos certos de que vocês têm as melhores bênçãos que vêm da salvação. Deus não é injusto. Ele não esquece o trabalho que vocês fizeram, nem o amor que lhe mostraram na ajuda que deram e ainda estão dando aos seus irmãos na fé. Continue. Versículo 10. 9 e 10. Amém. Amém. Aleluia. Então, queridos, nesta noite, o sentimento do Espírito foi compartilharmos com os irmãos o livro de Hebreus, capítulo de número 6, e dos versículos 4 a seguir, cujo tema que está aqui na nossa Bíblia é os perigos espirituais. E quando nós vemos aqui o escritor de Hebreus, ele começando a dizer que é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível renová-los outra vez para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si o Filho de Deus. Amados, essa palavra ela é um tanto quanto dura, é um tanto quanto contundente, porque quando nós olhamos a palavra do Senhor dizendo que é impossível restaurar algumas pessoas que experimentaram o poder de Deus, que foram iluminados, que sentaram à mesa, que provaram do dom
que, enfim, foram pessoas que tiveram um nível de relacionamento profundo em Deus, e essas pessoas caírem, sim, é impossível renová-las para arrependimento. Então, quando nós olhamos isso, talvez nós fazemos uma ideia achando que todo tipo de erro não tem perdão, e isso não é verdade, porque no livro de Tiago, o Senhor ele diz que se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel para nos perdoar, e o sangue do Senhor nos purificará de todo pecado. Também está escrito que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orarmos uns pelos outros para que os nossos pecados sejam perdoados. Então, quando nós olhamos para este texto do livro de Hebreus, no capítulo de número 6, o que se refere, o que significa de fato então? Então nós precisamos saber para quem foi escrito este livro de Hebreus, quando, qual foi o propósito. E o escritor do livro de Hebreus, queridos, alguns acham que foram Paulo, outros Apolo, outros Lucas, mas independente do escritor que de fato fora, nós sabemos, queridos, que foi escrito para uma igreja, para um povo, e este povo, eles estavam retrocedendo na fé, eles estavam voltando às velhas práticas, ou seja, por causa talvez das perseguições da igreja, porque a igreja ela sofreu muitas perseguições, ela sofre até no dia de hoje muitas perseguições, ela é perseguida, e talvez por conta das perseguições, alguns começaram a retroceder, e especialmente alguns judeus que quiseram retornar às práticas judaicas, ao judaísmo. E neste retrocesso do cristianismo, por exemplo, para o judaísmo, o que alguns judeus começaram a fazer? Fazer de forma pública um ato de negar ao Senhor Jesus, dizendo que não criam que Jesus Cristo era de fato o Filho de Deus, o Emanuel, que era a promessa, que era o resgatador, o regenerador. Talvez por conta das pressões, das perseguições, por causa de medo. Afinal de contas, a igreja já estava caminhando com as suas próprias pernas e a perseguição era grande. Então, diante de tudo isso, eles começaram a retroceder na fé, por causa da pressão e por causa de tantas coisas. Então, quando a carta ela foi escrita aqui, queridos, aos hebreus, à igreja, o Senhor ele diz então que aqueles que experimentaram a luz, a salvação, que experimentaram o dom de Deus, o amor de Deus, que foram participantes do dom do Espírito, da palavra, e esses voltaram atrás, é impossível renová-los mais uma vez para arrependimento. Talvez algumas dessas pessoas já tivessem se arrependido de alguns atos, porque a própria Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado, mentimos e a verdade não está em nós. Então, queridos, quando a Bíblia fala deste pecado, não fala de repente de um pecado, de uma situação aonde houve falta de vigilância, aonde não alimentou-se da palavra e deu uma vacilada. Não fala desse tipo de situação, porque o nosso Deus, Ele é rico com a sua misericórdia, Ele é benigno, Ele é compassivo, Ele ama o pecador, Ele abomina o pecado. Mas quando nós nos humilhamos, e hoje nós temos o advogado que nos representa, que nos defende, que nos justifica, então quando existe essa atitude de arrependimento, há reconciliação. No livro de 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 14 a seguir diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados, eu sararei a sua terra. E esta foi uma resposta de Deus ao rei Salomão, quando este edificava o templo do Senhor, e na sua oração ele dizia: Senhor, se o teu povo que vier a pecar contra o Senhor, e cometer alguns erros, e se eles vierem a este lugar, a casa do Senhor, ao lugar da comunhão, e se arrepender, o Senhor não perdoará, o Senhor não irá estabelecer então a reconciliação e trazer de volta para a bênção, para a comunhão? E é certo que sim, pois o Senhor Ele mesmo diz. Nós vemos, queridos, nas parábolas, por exemplo, do filho pródigo,
da dracma perdida, e outras parábolas, nós vemos o Senhor expressando que há festa nos céus quando um pecador se arrepende, quando o filho volta para a casa do pai. E a parábola do filho pródigo se refere à igreja, aquele que era filho, aquele que sentava na mesa, aquele que tinha direito a toda a herança, mas que de repente fez a sua escolha errada, que foi influenciado, enfim, que caiu. Porém, quando ele volta, o pai o recebe com uma festa, mata o novilho cevado, coloca um anel no seu dedo, sela uma aliança, e então há uma grande festa. E é isso que o Senhor expressa, o desejo de que seus filhos se voltem. Porém, existe sim algumas situações aonde é irreversível a situação do pecado. E eu quero convidar você a abrir comigo agora a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 12. Evangelho de Mateus, capítulo de número 12. Versículo de número... Vamos ler o versículo de número 30 e 31. Que diz assim, depois a pastora Melissa vai ler nesta outra versão. Quem não é por mim, é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Estas foram as palavras do próprio Senhor Jesus, que a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não será perdoada. Pastora Melissa vai ler essa outra versão conosco. Amém. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a ajuntar está espalhando. Por isso eu afirmo a vocês que as pessoas serão perdoadas por qualquer pecado ou blasfêmia que disserem contra Deus. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Meu Deus, olha só, igreja. Então nós precisamos entender o que estava acontecendo. Como nós falamos um pouco da história desta carta de Hebreus, esta carta ela foi escrita aos cristãos, à igreja, aos hebreus, que haviam crido no Senhor, que haviam recebido ao Senhor Jesus como único e suficiente Senhor e Salvador, e que começaram a desfrutar de uma experiência particular e poderosa no Senhor, que tiveram revelações profundas de Deus, que começaram a servir ao Senhor e propagar este Evangelho, que começaram, sabe, queridos, desfrutar de toda a plenitude do Senhor. Porém, devido a algumas situações, quer sejam de perseguições ou qualquer uma outra, eles começaram a retroceder e a negar o nome do Senhor Jesus. Eles começaram a declarar que eles não criam que Jesus era o Senhor e o Salvador, o Messias, o Emanuel, a promessa do Senhor para resgatar aos judeus e aos gentios. E eles começam a tirar esta afirmação de fé, eles começam a negar a fé. E quando nós lemos o livro de Mateus no capítulo de número 12, versículo de número 30 e 31, o Senhor Jesus ele começa a dizer que quem não é por ele, é contra ele, e quem não ajunta com ele, espalha. Depois ele diz, toda blasfêmia contra o homem, ele será perdoado, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado. Blasfêmia é uma palavra que insulta e que ofende a divindade, o Deus triuno, a pessoa do Senhor. É uma atitude, queridos, de negar e não acreditar, de descredibilizar a pessoa do Senhor. Então, o que estava acontecendo? Eles estavam ofendendo, eles estavam insultando a Deus e negando de uma forma muito clara na pessoa do Espírito Santo. No livro de João, capítulo de número 14, versículos de número 16 a seguir, quando o Senhor Jesus ele começa a falar a respeito do propósito, ele fala, olha, eu vou preparar morada para vocês, eu voltarei, mas eu
não deixarei vocês órfãos, eu enviarei o Consolador, o Espírito da realidade, e Ele estará em vós, e estará convosco para sempre. Então, o Deus triuno, queridos, Ele se manifestou em carne através da vida do Senhor Jesus Cristo, foi a manifestação terrena, e depois, então, através do Espírito dispensado para dentro do homem. E esta atitude de blasfêmia contra o Espírito é insultar um Deus que passou a habitar dentro do homem, e que o homem então rejeita esta habitação do Senhor, ele rejeita esse governo do Senhor, e ele então volta às velhas práticas. Então este é o pecado da blasfêmia, e este é o pecado que não tem perdão. Mas, queridos, nós vemos que o Senhor, ele continuou ainda falando com a sua igreja. Depois, nos versículos que nós lemos, nos versículos 7, 8, 9 e 10, nós vemos que o escritor, ele se dirige àqueles que permaneceram no Senhor, aqueles que estavam firmes na fé, e ele disse: quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Na versão NVI, por exemplo, ele diz: nós cremos que existe ainda algo melhor para que vocês possam fazer em Deus. Ou seja, queridos, há um encargo, há uma responsabilidade para nós que permanecemos, para nós que cremos, e o Senhor, ele tem uma expectativa ao nosso favor, e essa expectativa do Senhor é que nós possamos fazer o nosso melhor a cada dia. A vida nossa como igreja, queridos, deve ser uma vida de superação em Deus, no tocante ao nosso servir, no tocante à nossa entrega, no tocante à nossa fidelidade, no tocante à nossa busca por uma experiência muito mais profunda e genuína em Deus. Cada um de nós tivemos as nossas experiências e temos a cada dia, mas, amados, a experiência que nós tivemos na reunião de ontem, por exemplo, na sala de oração, ela não serve para hoje. A unção de ontem, ela foi para aquela reunião, ela foi para que nós pudéssemos ser governados no dia de ontem, na noite de ontem. Porém, nós temos que viver a cada dia em novidade de vida. É por isso, queridos, que quando o Senhor tirou o povo da escravidão do Egito e eles peregrinaram, a Bíblia diz que o Senhor diariamente derramava ou liberava dos céus uma porção do maná. O maná era o pão que descia do céu, o pão que representa a palavra, o sustento, é a comunhão. Então, queridos, isso tudo é muito significativo, e o Senhor, ele sabe, queridos, que nós podemos ir além. Nós não podemos ser os cristãos passivos, que ficamos estagnados, sabe, queridos, diante das situações. Muitas coisas têm acontecido e nós temos falado sobre isso. Esse é um tempo oportuno para que nós possamos ir além, para que nós possamos nos acharmos aprovados no Senhor e termos atitudes novas, e cooperarmos com o Senhor em um outro nível e avançarmos muito mais. É chegado o momento, queridos, aonde a igreja genuína, ela precisa literalmente sair da esfera da teoria para partir então para uma prática de excelência. Nós precisamos fazer muito mais, nós precisamos ir além, nós precisamos, queridos, cavar fundo no Senhor, até que nós consigamos extrair revelações poderosas, transformadoras, libertadoras, que edificam o reino do Senhor na terra, e que todos aqueles que estão ao nosso redor sejam então beneficiados com esta glória, com esta presença manifesta, com esta unção que despedaça todo jugo e que leva as pessoas a viverem em novidade de vida. Existem algumas pessoas, queridos, que estão sendo desmerecidas do favor do Senhor, aqueles que retrocederam na fé, meu Deus, aqueles que abandonaram ao Senhor e viraram as costas e voltaram às práticas que o Senhor talvez, sabe, querido, já tirou de lá, as práticas que são abomináveis. Então hoje nós temos que andar em novidade de vida. Há um outro versículo na Bíblia que diz que aquele que lança a mão no arado e olha para trás não é digno dele.
Se nós retrocedermos, nós não seremos dignos. Então, nós temos que fazer como o apóstolo Paulo ele fala: eu sei que não sou perfeito, não alcancei a perfeição, mas uma coisa eu faço: eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e eu avanço para aquelas que estão adiante de mim. Eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Nós temos um alvo, nós temos um objetivo, nós temos um propósito, nós temos uma promessa, nós temos uma esperança, nós temos um Deus que é imutável e que já fez coisas grandes e excelentes nas nossas vidas, e tudo aquilo que Deus já fez, aquilo que nós vimos, não nos dá o direito de retrocedermos, queridos, mas sim nos fortalece para irmos além. Então, queridos, eu e você que estamos aqui, que permanecemos até este momento, eu quero te encorajar e dizer que o Senhor ele espera mais de mim e de você. Eu quero declarar que por mais que às vezes nós somos afrontados, por mais que muitas vezes nós somos perseguidos, por mais que muitas vezes nós sofremos tantas calúnias, somos difamados, por mais que muitas vezes as pessoas não acreditam em nós, o Senhor ele continua acreditando em cada um de nós, ele continua habitando dentro de cada um de nós, nos capacitando, nos fortalecendo, nos dando a direção, levantando-nos a cada manhã e dentro de cada um de nós gerando algo novo da parte dele, porque esta é a fidelidade do Senhor, o nosso Deus. Ainda há coisas boas em nós para que possam acontecer. Nós ainda podemos fazer muitas coisas gloriosas, nós podemos fazer coisas tremendas no Senhor e para o Senhor. Nós precisamos então simplesmente nos dispor, termos a atitude. Nós precisamos nos renovar a cada momento na presença do Senhor e irmos além. Deixe de lado tudo aquilo que tem sido de barreira para você. De repente, se houve alguma situação de embaraço, abra mão dela. Deixe que Cristo ele seja o Senhor dessa situação. Deixe que Ele seja o governo de tudo isso, para que você possa fazer o seu melhor para Deus. O Senhor ele é digno do nosso melhor. E não vamos permitir que homens nos paralisem. Não vamos permitir que Satanás tente nos paralisar, ainda que por meio de acusações. Não, nós vamos ir além. Porque, queridos, o Senhor ele tem uma expectativa ao nosso respeito. Que possamos começar a partir de agora, deste momento em diante. Nós já vamos orar em seguida. A pastora Melissa vai estar também aqui com a oportunidade, ministrando junto conosco. E eu creio, queridos, que o desejo do Senhor é de abrir os nossos olhos, para que não venhamos nós cair no mesmo erro que muitos judeus caíram, por causa da pressão, da perseguição, do medo, por causa de situações e circunstâncias adversas, que nós possamos permanecer firmes, independente das circunstâncias, como permaneceu Sadraque, Mesaque e Abednego, como permaneceu Abacuque, Daniel e muitos profetas, que declararam: ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minte, não haja ovelhas no curral, todavia eu me alegrarei e me alegrarei sobremaneira, ou exultarei no Deus da minha salvação. A nossa vida no Senhor agora ela deve ser incondicional, porque nós temos a maior bênção, que é a salvação, e não vamos perdê-la de forma nenhuma. Por isso permaneçamos firmes em Deus, a razão do nosso viver, em nome de Jesus. Senhor Jesus, glória a Deus. Como nós testificamos ontem Amém. Como nós testificamos ontem a respeito da atmosfera da reunião, que havia um único sentimento governando. Hoje é a mesma situação. Existe um governo, e esse governo é o governo de Cristo, ministrando a nossa vida, através da nossa vida e nos alcançando. No início da reunião, nós compreendemos o Senhor dizendo que nós tínhamos que comprar dele e não abrirmos mão. E agora o Senhor, ele continua a se falar conosco. Ele continua dizendo a nós que o que nós precisamos de verdade é
permanecermos firmes no Senhor, não negociando. Essa queda, ela geralmente acontece porque houve comércio, houve algum tipo de comércio. E esse comércio, ele se deu quando Satanás, como nós falamos no início, ele que é o acusador, ele que é o pai da mentira, ele que é aquele que nos persegue, nos aflige e está sempre ao nosso derredor, procurando situação para nos derrubar. Ele nos atinge nos setores da nossa fragilidade e às vezes de forma tão sem temor, agimos tão sem temor às vezes, né? E nos esquecendo de fato de tudo que já temos vivido em Cristo. Isso é ingratidão, né, pastor? Isso é ingratidão, nos esquecendo de tudo que nós vivemos em Cristo. E aí, por um momento de satisfação, por um momento, né, de alívio, nós negociamos o que é eterno por aquilo que é transitório, por aquilo que é corrupto. Negociamos a verdade, negociamos a sabedoria, negociamos a compreensão e caímos. E a queda pode se dar nesse nível de blasfêmia. E nessa versão, enquanto o pastor falava, eu estava lendo, ela diz aqui claramente que é impossível que haja restauração a essa pessoa. É impossível. Meu Deus, isso é muito doído, isso é muito forte, né? Porque em tudo o Senhor promete restauração. Se nos arrependemos, há o perdão, né? Se a gente abandonar aquela situação, nos voltar para Deus, Ele promete restaurar, nos honrar, fazermos viver a glória da segunda casa, né? Ele é o Deus de vida, Ele é o Deus de restauração. Todavia, Ele é justo. E dentro daquilo que é justo, há parâmetros de verdade. Por isso chamamos de justiça. Porque há parâmetros de verdade. E os parâmetros da verdade do Senhor são eternos, imutáveis, incorruptíveis, não se mancham. Não tem negócios com homens. Ele é Deus, Ele é soberano. E dentro desta realidade, desses parâmetros, do parâmetro da verdade que Ele é, opera a sua justiça. Então tem sim uma condição. Que não venhamos nós a estarmos tão distraídos, que não venhamos permitir que o nosso coração se torne ingrato, né? Que não venhamos a permitir. Que todos os dias a gente ore por isso, se arrependa também pelas vezes que a gente murmura, pelas vezes que a gente que nós, em vez de confessar tudo aquilo que Ele é, confessamos, né? Na verdade, aquilo que em nós é frágil, que não tem nada a ver com Deus. Então, que a gente não negocie, que a gente não venda, que a gente não abra mão da verdade que é o Senhor. Porque a verdade que é o Senhor opera a justiça que é o Senhor. Amém? E essa justiça que é o Senhor é a que nos redimiu. É que nos deu perdão, que nos deu da sua graça, que nos permite viver como filhos. Então que não venhamos a negociar em nome de Jesus. E que você também essa noite receba tal refrigério. Porque nós estamos num ambiente aqui tão poderoso, irmãos, vocês não imaginam. Num ambiente de refrigério. Sabe, a presença do Senhor é isso. E eu, numa oportunidade aqui, eu ainda disse para os irmãos, o problema é que estamos cheios de tantas coisas que nos perdemos. Por que nos perdemos? Porque estamos cheios de tantas coisas. Cheios de tanta reclamação, de tanta insatisfação, né? E essa insatisfação gera esse olhar, né? Que nunca consegue ser grato pelo que tem. Sempre se põe não agradecido, insatisfeito. E estamos tão cheios, né, de nós mesmos, de querer que as coisas aconteçam da nossa maneira, de querer que as coisas aconteçam no nosso tempo. Estamos tão cheios das nossas vontades, né, do nosso querer, que se entregamos para Deus, um passinho de nada, e queremos colher muito. Então nós precisamos nos esvaziar. Nos esvaziando, nós também nos colocamos no lugar de proteção. Porque se estamos vazios, o que será negociado? Nada. Nada. Tudo que vier a gente vai considerar como nada.
para obtermos a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que venhamos a focar então em conhecer Jesus e ter isso como algo mais rico, mais nobre, mais importante, mais vital para as nossas vidas, em nome de Jesus. Que você receba esse refrigério, o refrigério da presença do Senhor, o refrigério desta palavra, mas que você também receba o abalo desta palavra. É necessário nós permitirmos que esta palavra adentre tão fundo em nós, a ponto de dividir de fato juntas e medulas, porque ela faz isso, mas nós temos que permitir a sua operação, não temos que querer cortar a sua operação, nós temos que permitir a operação completa da palavra, porque esta operação completa é que nos conduz a esse lugar de desfrute, de entendimento, de saber quem Ele é, de saber o porquê estamos vivendo isso, de saber o porquê essa situação na nossa vida, de entregar a situação na nossa vida a Ele, mesmo se não estamos entendendo, mas entregar e confiar, sabe? Olhar para Jesus como de fato Ele é Senhor. E Ele que fez Ele escolheu fazer essa aliança conosco. É uma aliança de sangue, onde Ele nos entregou tudo dEle e recebeu tudo de nós. Nossos pecados, as nossas falhas, Ele tomou para Ele e nos deu o melhor, amém? Nós somos alvo da sua graça, somos alvo da sua misericórdia. Não despreze, não negocie essa verdade. Podemos orar, pastor? Vamos orar para encerrar. Senhor Jesus, nós pedimos mais uma vez a Ti que esta presença possa refrigerar corações nesta noite, possa sustentar vidas esta noite, possa livrar, ó Deus, vidas essa noite, daqueles pensamentos, daquelas situações, daquelas decisões que iriam ser tomadas, baseadas na dor, baseadas no desespero, pautadas na ingratidão. Livra o Teu povo, em nome de Jesus, livra, dando a eles discernimento, Senhor, que esse refrigério governe a vida deles, conduzindo-os à presença do Senhor, conduzindo-os em temor e tremor a permanecer guardando a Tua verdade, permanecer guardando a Tua palavra, o testemunho, permanecer guardando as experiências que o Senhor já os proporcionou ter contigo, com a Tua presença, com a Tua palavra. Deus, em nome de Jesus, aquela palavra profética que veio da Tua boca, a vida de cada um dos nossos amados que nos acompanham, venha queimar, volte a queimar os corações, volte a governar os corações, que a Tua palavra liberada de forma profética, Senhor, que a Tua promessa liberada, a vida de todos aqueles que nos acompanham, Deus, volte a incendiá-los, volte a queimá-los, volte, Senhor Jesus, dê a eles a visão novamente, dê a eles a audição para ouvi-lo novamente, dê a eles um coração para com o Senhor novamente, dê a eles, Senhor, dê a eles, ó Deus, ó Senhor, o despertar para o labor da Tua obra novamente, Deus, em nome de Jesus, mas que essa atmosfera de refrigério, Senhor, venha salvar vidas nesta noite, salvar vidas esta noite, em nome de Jesus, livrando todos os dardos inflamados de Satanás, todas as setas de engano, de fermento, em nome de Jesus, de contendas, em nome de Jesus, do muito falar, livra, em nome de Jesus, do Pai, abrir demais, ó Deus, abrir demais, Senhor, Senhor, o lar, ó Deus, para situações de fora. Pai, em nome de Jesus, guarda, sela, livra, protege, não só do vírus, Senhor, do Covid-19, mas de todo tipo de praga e vírus espirituais, todo tipo, Senhor Jesus, de doenças e enfermidades na alma. Nós rogamos ao Senhor, que é o médico dos médicos,
Deus, mas também é Senhor dos senhores, mas também é o leão da tribo de Judá, mas também é o Senhor dos exércitos. Nós rogamos a Ti, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, que sejam salvos de todo o engano aqueles que ouvem a Sua voz, aqueles que estão sendo alvo desta palavra, alvo desta presença, alvo dessa atmosfera nesta noite, Deus, em nome de Jesus, que sejam salvos, salvos, salvos e libertos, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém, amados? Que bênção, né? E assim o Senhor, Ele vai completando a obra dele nas nossas vidas, na proporção que nós permitimos que Ele seja Senhor. No livro de Isaías, no capítulo de número 53, versículo de número 11, diz assim: e ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele, o Senhor Jesus, verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, a sua angústia, o seu sofrimento, a sua dor da crucificação. E o fruto desse penoso trabalho é a nossa regeneração, é a nossa salvação. Somos nós como igreja frutificando no Senhor, dando o nosso melhor. Então, queridos, que a partir de agora você dê o seu melhor, porque não nos resta mais muito tempo. Então que possamos usar este tempo que nos resta para fazermos o melhor, para sermos a nossa melhor versão a cada dia, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Sexta-feira, às 16h30, nós teremos uma live com a pastora Melissa, né? É a porção de fé, onde mulheres, famílias, né, têm sido abençoadas, edificadas, e certamente o Senhor já está preparando algo para a sua vida. Então já se programe para esse dia, já convide as suas amigas, amigos, irmãos, né? Todos aqueles que quiserem participar. O propósito era para ministrar para mulheres, mas todas as pessoas têm sido ministradas, né? Nós aplicamos nas nossas vidas, da maneira como o Espírito do Senhor nos leva a aplicarmos, e é bênção da mesma forma. E domingo, às 18h30, se não houver nenhuma mudança, então as portas do local de reuniões estará aberta, pronto para receber você, para desfrutar da palavra e termos esse tempo de comunhão juntos, em o nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Então nós vamos ficando por aqui. Que o Senhor continue te abençoando, te suprindo, te sustentando, te dando todo o livramento, sendo o seu pastor, de forma com que nada nos falte. Essa é a nossa oração, a nossa intercessão, é aquilo que nós profetizamos sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no seu coração e até a próxima reunião, em nome do Senhor Jesus.